Olá! Então hoje nós vamos entrevistar aqui a Caiara, que foi a nossa aprovada num super concurso na vaga de odontopediatria da Assembleia Legislativa do Maranhão, conhecido como ALEMA, e a gente vem contar essa história de sucesso para vocês, porque as entrevistas elas servem para isso, para a gente ver o que foram os acertos, o que foram os erros, como é que foi o estudo do candidato nessa trajetória. E aí, num primeiro momento, eu quero, né, te dar as boas-vindas, Caiara, seja bem-vinda a essa entrevista e também parabéns, porque hoje é aniversário dela. Eu até perguntei se ela não queria fazer entrevista amanhã ou no final de semana, porque é aniversário ela já me disse que já comemorou ontem, que foi feriado, e ela chegou um pouquinho mais cedo em casa e disse, não, vamos fazer hoje. Então, né, fica de presente de aniversário a entrevista da Estratégia, né, Caiara? Então, eu vou pedir que tu se apresente para o pessoal, fale um pouquinho de ti, para o pessoal te conhecer. Bom, primeiramente, muito obrigada pelas felicitações. É um prazer muito grande, uma felicidade imensa estar aqui, porque a gente sempre vê os depoimentos e a gente imagina, nossa, será que um dia vou ser eu? E aí o meu dia chegou, né? Mas meu nome é Caiara, eu tenho 29 anos, sou dentista de formação, formada pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e eu sou especialista em odontopediatria. Ah, que legal. E aí, como é que foi isso de abrir exatamente a vaga na tua especialidade também no concurso? Porque abre muito concurso, seja tribunal ou até nas cidades, né? Que são para clínico. E aí, quando tu viu a vaga de odontopediatria, qual foi o sentimento? Bom, eu sempre via nos concursos que as vagas para especialidade, elas são muito difíceis. A gente vê muito endodontia, muito para Isso. bucomaxilo. Então, eu já estava me preparando para dentista clínico. E aí, quando eu vi a odontopediatria, não, eu tenho que fazer. Eu tinha acabado de terminar a especialização, então eu resolvi, não, eu vou estudar, terminei a especialização agora, tá tudo fresquinho. Então, vamos lá, eu vou fazer, vou dar tudo de mim e espero que dê certo. Não, e ótimo, né? Porque acaba sendo na região, né? Que você já é da região, então isso favorece, porque quando abrem da especialidade, às vezes tem que ir para outro lugar, fazer uma mudança de estado, né? Tem a questão familiar, então abrir na tua região e coincidir com o final da especialização, nossa, é ótimo, porque aí acaba um ciclo e já está tudo resolvido praticamente, né? E a gente sabe que no teu concurso. Eu acho assim, a banca FGV, ela não é tão pesada na especialidade até, eu acho uma das melhores provas a gente fazer, perto de outras, mas o português é muito pesado. Tu vinha se preparando para o português já? Olha, para ser sincera, eu não vinha me preparando para o português, Sério? porque eu Mas me é que nem eu no considerava, norte, sério. eu me considerava boa em português. A minha média de acerto passava dos 80, 90%. E quando eu fui resolver o meu primeiro simulado, que simplesmente foi menos de 50% da prova de português, eu, meu Deus, eu preciso estudar. E aí eu meti a cara nos estudos de português, voltei lá desde o básico e precisei rever português, porque Nossa, antes eu o português foi a tua diferença, acho que para nossa segunda colocada, que ela também é nossa aluna, e eu lembro de um vago comentário dela, ela estava muito distante no português, se eu tivesse acertado, acho que mais no português, e tu teve, assim, do primeiro simulado até o concurso, deu o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, para te fazer esse intensivo, foi o quê? não, foi bem mais, foi mais. Mas foi mais, ah, então, Porque a gente teve para esse concurso da Assembleia, esse novo concurso, que é o de 2022, foi anulado. isso. Teve mais ou Aham. menos preparação. Então, desde que eu comecei a preparação, eu já comecei resolvendo prova, para eu entender o perfil da FGV, ver o que é que eles mais cobram, o que é que eles gostam de cobrar em português, em Sim. informática, todas as disciplinas. Então, desde o início, eu acho que logo na segunda semana, eu já comecei resolvendo simulados, as E provas como é que tu anteriores. fazia essa tua distribuição? Na verdade, tu fez o que a gente chama de estudo reverso, que é começar o estudo pelas questões, que daí a gente faz uma análise da banca e cria a nossa estatística para ver o que estudar, né? Então, tu começou pelas questões para conhecer a banca, eu acho que é ótimo, né? Porque às vezes a gente pega, por exemplo, odontopediatria, se for pegar o Guedes Pinto e ler, meu Deus, não tem como. Mas quando a gente olha o perfil da banca, a gente já vê quais assuntos ela gosta mais, a gente consegue focar melhor. E aí, como é que tu começou essa tua divisão quando tu percebeu entre português e odontopediatria? Como é que tu organizou o teu estudo inicialmente? Bom, só aproveitando o gancho que você falou do Guedes, no ano Aham. passado, no primeiro concurso que foi anulado, eu li o Guedes inteiro.
Eu Meu escrevi Deus, só aham, o Guedes do começo até o final, então foi um intensivão de odontopediatria para mim. aham, Já agora, depois, nesse segundo concurso, nessa segunda oportunidade, eu peguei todas as disciplinas, como eram poucas disciplinas, eu consegui montar um cronograma semanal, estudando de segunda a sexta, uhum. e assim, eu não estudei muitas horas, mais ou menos de 2 a 3 horas por dia, nesse Ah, tá, mais ou menos aham, preparação. E aí, no pós-edital, nos últimos 4, 5 meses, aí eu intensifiquei os estudos. Mas eu tentei uhum. colocar todas as disciplinas com o devido peso. Por exemplo, a Sim. odontopediatria, que era um conteúdo muito maior, eu colocava quase todos os dias da semana. Português, Uhum. eu colocava 2 dias. E as outras disciplinas eu ia distribuindo. E no teu estudo, tu é mais de que tipo? Tu é mais visual, de ver vídeo, de escrever, de grifar, de ouvir? O que que tu assimila melhor? O que que tu gosta mais no teu estudo? Como é que tu faz também essa divisão para estudar? Eu sou muito visual, então eu utilizei todos os PDFs e eu só recorri às aulas, aulas gravadas, quando eu tinha alguma necessidade que eu não conseguia suprir resolvendo as questões. Aham. Uhum. Então, eu lembro que eu li o Guedes Pinto todo, então como eu li, Sim, eu grifei ele todo, então eu usava esses grifos para ser o meu material de revisão, porque eu não tinha tempo para fazer resumos à mão. sim. Então, eu usei os Uhum. grifos, eu usava várias cores, como se fossem graus de importância, e aí o que eu via nas questões, eu não, isso aqui é mais importante, então eu vou grifar de outra cor. E aí eu ia fazendo. Aham. E assim, a gente sempre fala, quando a gente fala para o aluno sobre estudar, sobre o estudo ativo, que às vezes a videoaula acaba sendo um estudo passivo que a gente perde o foco muito rápido. E a gente sempre diz para o aluno priorizar o PDF e tentar ler ele, porque aí você vai ter que circular, vai ter que grifar, né, fazer questões. Então, eu sempre aconselho isso, e deixar o vídeo para momentos que está cansado, ou para uma revisão, né, um dia que não está rendendo tanto. Não tem alunos que eles querem muito o vídeo, assim, como primeira opção, e eu sou muito visual, eu ia para a prova, às vezes eu esquecia a resposta que eu precisava marcar, mas eu lembrava a cor que eu tinha grifado, o canto do livro que estava, onde é que estava, mas não lembrava o que estava escrito, mas Isso eu lembrava até a cor. Isso aconteceu comigo nessa prova em uma questão que eu acho que pouca gente acertou e me despertou assim. Eu não sabia, não é que eu não sabia, eu não me recordava exatamente do nome, mas eu me lembrava, veio na minha mente lá o grifo do PDF. E aí Olha eu aí, consegui. aham. E deixa eu te perguntar, tu falou que estava fazendo especialização e eu sempre acho assim, o estudo para concursos ele é diferente, claro, do estudo para clínica, mas eu senti na minha prática clínica que ele ajuda muito. A gente se sente mais confiante, a gente entende mais as técnicas para explicar para o paciente, a gente sabe o que está fazendo. Mas tu estudava e trabalhava, como é que era essa tua rotina ou só estudava para dividir os estudos? Além de fazer especialização, eu ainda fazia mestrado e comecei um doutorado no ano que saiu o Meu concurso. Deus! Opa, eu tô aqui. Gente, eu tô totalmente improvisada, porque eu tô de mudança, mas não podia deixar de falar com a Caiara. Então, a iluminação não tá das melhores, o computador tá aqui numa mesinha, às vezes dá uma balançada, mas o que interessa é o depoimento dela. Tu já tinha defendido a tua dissertação quando começou a estudar? Já, pelo menos já tinha saído esse peso. Aí, em 2022, eu comecei o primeiro ano do doutorado. Meu Deus. E aí tava elaborando a tese, tudo, ou fazendo as disciplinas, como é que tava? Eu estava fazendo a coleta de dados, estava fazendo, lendo os artigos, mas para mim isso foi muito bom, porque o meu doutorado ele é em odontologia e a minha área de Uhum. concentração é odontopediatria. Ai, Então, que eu ótimo. atualizada daquilo, eu estava sempre lendo sobre cárie, sobre HMI, sobre as coisas mais novas. Sim. Então, para Aham. mim, o doutorado contribui, era um estudo que eu não percebia que eu estava estudando. Claro, claro, porque assim, tem bancas, às vezes, que elas fogem um pouco do que está no livro e pegam temas atuais, então você também estava preparada para isso. Uma coisa que eu gosto de falar para o pessoal é porque assim, a realidade da maioria dos nossos alunos não é o aluno que ele está o dia inteiro em casa estudando, né? É o aluno que ou ele está trabalhando o dia inteiro e chega em casa e vai estudar, ou que ele trabalha e estuda, né? Faz um mestrado, uma especialização, ou
né? Esse outro público que está no mestrado e doutorado que exige tanto quanto um trabalho, tem prazos, tem a figura do orientador lá cobrando o artigo, o seminário, a aula, um monte de coisas, né? A gente tem a pressão da gente para os prazos também, e aí administrar tudo isso, ainda sentar e estudar, que bom que era na mesma área, né? Mas, assim, essa questão do tempo, a gestão do tempo também é fundamental. E eu achei interessante trazer isso que eu passei pelo meio acadêmico, eu fiz o mestrado. E no mestrado, o pessoal pensava só no concurso para docência. O pessoal era muito voltado para isso. Ninguém falava em concurso militar ou de prefeitura da minha turma, praticamente. E aí, qual é o perfil agora que tu observa do pessoal também? É um perfil do pessoal que está lá no meio acadêmico e pensa em fazer concurso, ou tu era uma exceção? O que tu percebeu? Porque agora, depois da pandemia, muitas coisas mudaram também, né? Eu vejo com o pessoal que eu convivo, de mestrado e doutorado, que eles são muito direcionados para a docência mesmo. Eu não vejo eles, por exemplo, sai um concurso, começo da assembleia, muitos colegas que já eram professores se inscreveram, fizeram a prova, mas eu não vi assim esse amor, essa vontade, pelo menos das pessoas que estavam mais próximas de mim. Ah, Então, eu sabia que eles queriam fazer porque saiu, porque era uma oportunidade, mas eu vejo muito sim. para a docência. Já Aham. eu me surpreendi, porque o meu direcionamento sempre foi 100% docência. E eu não, até então, eu só pensava em fazer concurso para docência. Só que Uhum. vendo o meu noivo, que atualmente ele é concursado, também ainda é concurseiro, sempre buscando melhorias, e também o meu pai, que é servidor público, eu comecei a gostar. Eu via eles Sim. estudando, aí a gente conversava, muitas vezes eu conversava com meu noivo, o serviço público tem esses benefícios, é legal por isso, estabilidade, a remuneração, a jornada de trabalho, e aí eu comecei, deixa eu tentar estudar, vamos ver como é que eu vou me sair. E assim, eu E, acabei e, enveredando por esse rumo. Claro. O que eu percebi pós-pandemia também é que eu que venho do Sul, que é uma tradição muito de consultório familiar, o pai era dentista e depois os filhos vão para o consultório, e a docência que é muito forte lá na cidade de Santa Maria e Pelotas, que é muito boa após também, né? Ela é referência na CAPES L7, na Epidêmio, e aí todo mundo seguia, né? Iniciação científica, a gente já iniciava no início, mestrado e doutorado. Mas pós-pandemia eu percebi que o pessoal mudou realmente porque os consultórios fecharam, o pessoal teve que ficar mantendo, né? E bem ou mal ser concursado, tu tem aquele salário todo mês para pagar o básico, né? Te dá uma tranquilidade. Então todo mundo começou a olhar o concurso agora com outros olhos. E eu te pergunto, agora eu não sei se tu vai saber me dizer, né? Que tu vai saber melhor até quando tu assumir, mas em relação à Assembleia, tu tinha conhecimento, alguma coisa da Assembleia, quando tu optou pelo concurso, de como é que é lá? Porque tu tem uma família também de pessoas que são concursadas, né? Tu sabe alguma Sim. coisa da lá? Porque eu falei com outra aluna que passou num tribunal e ela falou: Nossa, a jornada é muito boa, né? O consultório é bom, o material é bom. E assim, eu te falo, quando eu comecei a estudar para militar, eu tinha aquela curiosidade: como é que é um tribunal? Como é que é a Assembleia? Porque a gente não conhece ninguém quase, né? Porque agora que voltou a abrir esse Sim. tipo de concurso. Para ser sincera, eu não conheço nada. Eu só digital. E quando eu comecei a estudar, eu tentei não me ater a esses detalhes. Por exemplo, eu vi que a jornada Aham. era bacana, que o salário era bacana, mas eu tentei, não. Sim. Se eu focar nessas coisas, eu posso acabar me distraindo, eu posso acabar É, ficando. Então, eu decidi deixar essa parte de lado para quando eu for nomeada, eu sim, saber como são claro. os trâmites. E foi o primeiro concurso que tu tentou mesmo assim, ou tu tentou já alguma prefeitura, algum outro, ou não? De odontologia foi o primeiro concurso, sim. Tirando Ah, o do ano passado, foi o segundo, né? Que o do ano passado eu acabei desclassificada e aí aham. aprovada. Mas de odontologia esse foi o primeiro mesmo. O primeiro que eu realmente sentei para estudar. Se propôs a tentar, que te chamou a atenção e tu resolveu, vou tentar esse, né? Fora isso, eu já tinha feito para a área administrativa, como eu te disse, o meu noivo ele era concurseiro, então às vezes a gente fazia concurso juntos, então eu Ah, fazia para a administrativa também. e assim, essa questão, eu tenho duas perguntas agora que me surgiram na cabeça, eu vou começar pela primeira. Tu falou do teu noivo, né, e da tua família, e eu gosto muito, depois que eu virei mãe, eu comecei a pensar muito em rede de apoio, que depois
um dia, né, que tu for mãe, tu vai pensar nessa palavra também. Mas isso existe para o concurseiro, rede de apoio, quando a família entende o momento do concurseiro e apoia ele. Eu acho que o fato do teu noivo também ser concurseiro, isso ajuda muito, né? Essa experiência que ele traz de estudar, uma dica, entender que tu tem que sentar e estudar, às vezes, que não é todo mundo que entende. Então, eu acho que isso também foi fundamental durante a tua preparação, né? Nossa, sem sombra de dúvidas. Eu vivo dizendo para ele que ele cortou muito caminho para mim. Então, eu, por exemplo, se eu fosse estudar, quando eu comecei, eu pensaria em começar por videoaulas, em fazer resumos. Questões eu jamais pensei em começar assim logo no início. Então, eu tive uma outra visão a partir dos estudos dele. Ele foi me dando o caminho mais fácil, digamos assim, o caminho que ele Com disse: certeza. olha, eu já fiz assim, eu já errei isso, mas para mim funcionou dessa forma, então tenta. Sim, E sim, com os meus, certeza. os meus pais, eles também, nesse aspecto, eu tive um suporte muito bom, familiar. Eles me deram todo o apoio. O meu pai, ele é servidor público, ele sabe a importância do concurso e eles não me deram esforços para que o que eu precisasse, eles estavam lá Te dispostos a me dar. apoiar. Com certeza, eu acho assim que nem a gente conversou antes da gente iniciar aqui a entrevista, quando eu comecei a estudar, eu não tinha cursinho, eu não conhecia cursinho, porque eu era do interior do Rio Grande do Sul, lá não tinha essa tradição como é São Paulo, Brasília e Rio, que são mais fortes. Como eu te falei, a intenção da entrevista é trazer os erros e acertos para quem está começando ou quem também está tentando e não está conseguindo, às vezes, se motivar, rever alguma atitude. Eu gostava muito de conversar e eu acho importante essa figura, às vezes, do professor aprovado, professor concursado, porque ele traz a experiência dele. E tu tinha como se fosse um coach em casa, né? Isso faz toda a diferença, porque a pessoa que já passou por isso ou passa por isso, ela entende o outro, ela traz uma dica, ela traz uma experiência, então eu acho fundamental. E aí tu falou do concurso do ano passado que tu fez, né? E aí tu teve uma nova oportunidade e tu foi bem sucedida. E aí eu te faço a segunda pergunta que eu queria fazer é erros e acertos. O que que tu fez de diferente da preparação de 2022 para agora 2023 que tu acha que melhorou o teu estudo ou que tu conseguiu alcançar o objetivo que se o concurso tivesse sido, digamos, homologado ano passado, talvez tu não tivesse conseguido a vaga. O que que mudou da Caiara de 22 para de 23? A primeira coisa, sem dúvidas, foi o estudo pré-edital. Em 2022, eu estudei pós-edital, que foi, acho que saiu em janeiro, ou foi em dezembro, mas eu comecei a estudar em janeiro. Então, esse estudo pós-edital, ele é complicado porque é uma corrida de 100 metros, então, às vezes, a gente não consegue ver todo o assunto. Como eu te falei, eu me empenhei muito, eu consegui ler o Guedes, mas eu só consegui, digamos assim, ler e revisar uma vez. Não foi suficiente. Tanto Uhum, é que eu acabei sendo desclassificada, eu não entrei nem para correção das discursivas. E aí, quando o uhum, concurso ele foi anulado, eu pensei, gente, é a minha chance. Primeiro, porque muita gente vai desistir, vai achar, tem marmelada, uhum, se teve no ano passado, vai ter nesse de novo. E também eu sabia que eu tinha um pouco mais de tempo, porque seria sim, selecionada uma nova banca, saiu o edital, a gente teria mais tempo. Então, no período, eu tive praticamente uns 8 meses, mais ou menos, que foi de maio até fevereiro, foi quando saiu o edital desse uhum, de uhum. 2023. Então, nesses 8 meses eu não fiquei parada, eu estudei. Então, eu consegui ver o conteúdo várias e várias vezes, revisar. Então, aquilo ali já estava entrando por osmose na minha cabeça. E também eu sempre resolvia a questão e ia fazendo. Então, para mim, esse E foi o principal diferencial, estudo pré-edital. para edital, com certeza, que a gente sempre fala isso, claro, né? Às vezes abre um concurso que é na tua cidade, na tua especialidade. Essa semana eu postei isso também ali no meu Instagram. Para quem não conhece, siga lá a página, eu boto as dicas, falo dos editais, das oportunidades, a gente auxilia os alunos lá. E eu falei sobre isso. Às vezes a gente pode não estar estudando e abrir o concurso, sim, ideal para a gente, como, né, abriu para ti lá, poxa, na área, acabando uma especialização, tudo está concorrendo para te fazer, né? E aí abre na tua cidade um bom salário, uma boa jornada de trabalho, na especialidade a pessoa não está estudando, e não é por isso que ela não vai tentar. Mas, claro, aí a gente tem menos tempo, tem 3, 4 meses, e às vezes não vai dar tempo de ver todas as matérias, porque tem outras disciplinas além da odonto, além da especialidade.
Então, sempre é bom começar antes, que a gente pode começar num ritmo mais leve, né? Levar assim tranquilo. E dessas disciplinas, qual que tu tinha mais dificuldade no teu estudo? Antes de português, foi informática. Antes de eu descobrir que era português, foi informática. Informática eu sempre tive Informática. dificuldade. Para mim, informática é muito decoreba. E eu nunca fui Isso. muito boa de decorar. Eu sempre gostei muito de entender. Ah, eu também. Aham. Então, eu tive uma dificuldade enorme. Tanto é que eu precisei recorrer à videoaula, porque eu não entendia os PDFs, mas no final deu tudo certo. Deu E tudo aí certo. depois foi português, que eu tive que voltar mesmo, desde lá da base, porque a FGV ela não cobra o óbvio, ela foge muito do padrão. Então Sim, eu tive que ler como é que a banca cobrava, o que que ela, para entender o que que a banca cobra, e depois eu fui estudar e no fim deu certo. Consegui deu uma boa certo. português. E eu ia te perguntar agora em relação ao nosso material, né, e ao estratégia. Como que tu chegou ao estratégia? Se teu noivo já era aluno, como que tu conheceu? Como que tu virou aluna? E do material de estratégia, o que que tu mais gostava? O que que mais te ajudou na preparação? O que que tu acha que foi assim, isso foi fundamental? O que que tu tem para dizer? Eu sempre ouvi falar de estratégia. Eu ouvia falar muito bem, mas eu nunca cheguei a ter um contato tão próximo de chegar a comprar um material. Eu tinha uma assinatura de um outro cursinho online, só que esse cursinho, ele simplesmente não tinha nada voltado para odonto. Então, eu Uhum, tive que recorrer a um outro material. E como eu ouvia falar muito bem de estratégia, deixa eu tentar, vamos ver o que que acontece, deixa eu ver se eu vou gostar. E eu me surpreendi muito, para falar a uhum, verdade. Eu não esperava um material de tanta qualidade. Porque, assim, no momento pós-edital, a gente precisa de um material conciso, porque não dá tempo da gente ler toda a uhum. teoria. Então, essa objetividade e essa parte de concisão do material, para mim, foi o que foi melhor do estratégia, porque eu comecei lendo os capítulos do Guedes, os meus grifos, e aí quando eu ia para o material, estava praticamente tudo lá. Então eu Ah, conseguia aham. revisar de uma forma mais rápida do que se eu lesse o capítulo e os meus grifos. Então, para mim, esse foi um grande diferencial mesmo do Sim. estratégia. E no final também ainda tem sempre umas questões que uma forma de fixação para a gente. Então, eu resolvi Uhum. as questões do PDF e logo depois eu resolvi as questões do aplicativo. Então, esse foi sem dúvidas um diferencial também para mim. É que o que eu acho que é legal do material de estratégia é que ele é bem diversificado. Tem questões, tem um material assim com muito conteúdo, tem as videoaulas, tem as revisões, tem simulado. Então, o aluno está sempre sendo estimulado, né? E ele é visual, né? Porque tem esquemas, tem as aulas. E o aluno que não conhece, ele pode conhecer, porque a primeira aula sempre fica disponível. Para quem não conhece, não é aluno ainda e quer conhecer algum curso, é só ir lá na página de estratégia, buscar pelo curso que ele quer e a primeira aula sempre está aberta, então a pessoa não compra o curso sem saber, sabe, aquela caixinha de surpresa. Não, ele já vê mais ou menos como é que é o material, vê como é que é a videoaula e ele pode comprar se ele gostar, né? Então acho que ele tem isso de bom. E aí, para a gente ir finalizando a entrevista, eu ia te perguntar, né, se tu pensou em desistir em algum momento com as tuas dificuldades de tempo ou não. Não, agora é a segunda oportunidade, eu vou até o fim, né? Eu não cheguei a pensar em desistir, em chutar o pau da barraca, não. Eu pensei, olha, eu vou continuar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Ah, meu primeiro concurso eu não espero passar, então eu fui sem nenhuma expectativa para o concurso. Então eu fui Sim. estudando o máximo que eu conseguia, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Algumas vezes a gente se desmotiva, é normal. Principalmente quando eu pensava que tem professoras, tem doutoras fazendo a prova, então quem sou eu? Ainda sou uma doutoranda, eu não dou aula daquilo, enfim. Às vezes batia esse tipo de pensamento e desanimava, só que aí depois eu largava o pensamento, não, deixa eu fazer o meu melhor e vamos ver o que que vai acontecer. Então, em Com nenhum momento certeza, eu o pensei não em já tinha, o não tu já tinha, né? Então tem que tentar, desistir. né? E só passa em concurso quem não desiste. Se você desistir, você Sim, nunca vai passar. Então, é verdade. se não fosse nesse concurso da Assembleia, em algum outro, eu ia acabar passando. Com certeza. E que bom que já foi no primeiro que tu escolheu, né? E eu ia te pedir para deixar uma mensagem
para quem está começando, que está pensando em estudar para concursos, né? O que tu gostaria de dizer para as pessoas que estão vendo sobre a tua história? Então, pode ficar à vontade. Eu quero dizer para você que está vendo essa entrevista que você não desista, porque só passa quem não desiste, e também que você acredite em você mesmo. Não fique se comparando com os outros, não é porque fulano estuda 6 horas líquidas por dia e você só estuda 2, 3 que você não consegue, que você não tem capacidade. Então, o importante é ter a constância, estudar um pouquinho todo dia e também fazer o possível para preservar a saúde mental, a saúde física. Certeza. Se a gente se deixar levar, a gente fica preso nesse mundo, a ansiedade ataca e aí acaba que a gente fica um pouco depressivo nesse aspecto. Bom, pessoal, então queria agradecer a presença da Caiara, nossa primeira colocada nesse super concurso que foi da Assembleia Legislativa do Maranhão, a Lema, para a vaga de odontopediatria. E, Caiara, assim, eu estou muito feliz também por ti e pela odontopediatria, porque era uma área que não abria às vezes tantos concursos. Esse foi um ano muito bom em 2022 também, então teve vários concursos bons, PM Espírito Santo, Marinha, Alema, muitos aprovados também nesse último ano em odontopediatria. A gente sempre está tentando melhorar o material, gravar mais novas aulas e ir aumentando o número de conteúdo e acrescentando questões, porque antes a gente não tinha assim um banco tanto de odontopediatria e a banca foi mudando o perfil. Igual tu falou, o doutorado te deu essa base de conteúdos atuais e as bancas começaram a cobrar HMI, né, técnicas mais modernas de endodontia. Então, a gente viu assim que o perfil está mudando, eles estão se atualizando, o conceito de cárie também sendo atualizado, então é legal. E tu que está nesse meio acadêmico, né, te deixa um pouco à frente de alguns candidatos. Então, quero também, antes de finalizar, te parabenizar, desejar aí uma carreira linda, que tu seja muito feliz, seja bem-sucedida e que a tua história, através do teu depoimento aqui, possa também motivar outras pessoas e contribuir para aqueles que estão em dúvida ou que estão começando através desses teus erros e acertos, que eu acho que é isso que importa da entrevista, a gente trazer a história de cada um aqui, que às vezes a pessoa está assistindo e, poxa, eu estou fazendo isso também, ela muda a trajetória dela e muda o destino dela também. Tá? Então, mais uma vez, parabéns, porque é o aniversário hoje dela, muitas felicidades, comemora de novo, tá? Parabéns pela aprovação e pelo aniversário, e agradecer por ter aceitado fazer a entrevista e ter se disponibilizado, né, a entrar também um pouquinho na minha janela de horários, tá bom? Eu que agradeço, eu fico feliz pelo convite e também por esse presente de aniversário que foi essa aprovação. E eu espero ter contribuído, pelo menos um pouquinho, a motivar e também a ajudar as pessoas. Porque às vezes a gente não sabe como estuda, o que fazer, o que não fazer. E ouvindo depoimentos de outras pessoas, a gente consegue enveredar um pouco pelo caminho certo. Tá bom, então, muito obrigada, tá, Kayara? A gente segue se falando, né? Eu vou postar lá na minha rede social também, no Estratégia, depois você vai estar lá para motivar muita gente, tá? Um bom dia para você e Muito aproveita obrigada. aí, tá? Festeja muito. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.